Jogadores que recusaram a seleção, vídeo aqui do Eurofut, mano, esse aqui é sempre muito bizarro, né, mano? Tipo assim, o sonho de qualquer jogador é jogar pela sua seleção. Aí chega uns camaradas desse aqui e fala, não quero jogar não. Deve ter motivo pra isso, né? Eu sei que Courtois recentemente lançou uma dessa, né, mano? Acho que foi Courtois mesmo, vamos ver isso aqui, vamos... Às vezes tem no vídeo, não vou adiantar o vídeo. Pra que eu tô adiantando o vídeo que vai ter no vídeo, né, velho? O jogador tá lá no sofá, quando de repente chega um zap, o cara foi convocado pra seleção. É a alegria de todo mundo, mas nem de todos, porque as pessoas são... Pô, mas a galera fala que não chega o zap antes não, velho. Fala que fica sabendo na hora da notícia mesmo. Tá passando a escalação lá. Goleiros: Alisson, Ederson, Bento. E ali é essa hora aí que eles ficam sabendo. Não sei se é verdade, né? Pode ser, tipo assim, uma mentira que todos os jogadores contam pra manter a mística da convocação. Mas é o que eles falam, velho. São diferentes e alguns jogadores simplesmente já recusaram convocações. Pega esse primeiro caso, por exemplo. Imagina você confiar tanto no seu talento que por algum motivo você rejeita uma convocação em ano de Copa do Mundo. Pois aconteceu com o nosso querido Rabiot e justamente no... Rapidão, vamos abrir um parênteses aqui pro Rabiot. Desculpa dar pausa toda hora. Tem 23 segundos de vídeo, eu dei muitas pausas já. Mas o Rabiot é uma estrelinha do caralho, velho, tá ligado? Tipo assim, ele é muito estrelinha e muito por conta da mãe dele. A mãe do Rabiot faz ele achar que ele é um jogador que ele não é. Sabe quando a sua mãe fala pra você, tipo assim, meu filho, você é lindo, só que você é feio pra caramba, e você acredita? Isso é o Rabiot, tá ligado? Mano, a gente tem que aceitar elogio da mãe, velho. Mas nem todos, mano. Nem todos. A gente tem que ter um filtro também, tá ligado? Porque sua mãe vai te achar o máximo sempre, pô. E o Rabiot acreditou em tudo que ela falou. Ela provavelmente falou, Rabiot, você joga mais que o Pogba, mais que o Kanté, mais que todo mundo aí no meio campo da França. E também, se você jogasse na seleção brasileira, você joga mais que o Casemiro, mais que o Modric lá na Croácia, todo mundo. Entendeu? E ele acreditou. No ano de 2018, quando a França foi campeã mundial. É, como sabemos, o Rabiot não... perdeu o título de Copa do Mundo. Não é um atleta muito fácil de lidar, né? Ele já teve algumas tretas na sua carreira, a mais recente sendo uma quase ida pro Atlético de Madrid, que foi cancelada porque aparentemente a empresária e mãe do Rabiot queria determinar pro Simeone como que o filho dela deveria jogar na equipe, né? E aí o Atlético desistiu da contratação, mas esse tipo de atitude também aconteceu na seleção. Lá pra 2018... Como é que pode, né, mano? A mãe do cara fala, meu filho vai jogar assim, é o cúmulo... É tipo assim, o exagero máximo da como mimar o seu filho. O Rabiot era figurinha carimbada na seleção do Deschamps, porém geralmente ficava como reserva. E aí um pouco antes da Copa do Mundo, o Deschamps fez o seguinte, convocou o seu esquadrão principal para a Copa e também convocou alguns jogadores para a lista de espera. Eles ficam ali como uma espécie de plano B. Caso algum jogador convocado do elenco principal se lesione, por exemplo, antes da Copa, eles podem substituir por alguém naquela lista de espera, né? Isso aí já aconteceu algumas vezes, um jogador que estava esperando ali acabou sendo convocado no final das contas. Mas conhecendo a personalidade do Rabiot, você já imagina como é que aconteceu essa história. Ele não quis saber disso aí não, tá? E quando a seleção francesa passou pra ele um cronograma de treinamentos que todos os jogadores na lista de espera tinham que fazer pra se manterem em forma ali na ponta dos cascos, caso precisassem ser chamados pra Copa do Mundo, o Rabiot falou, eu treinar pra ficar aqui esperando pra caso vocês queiram me chamar? De jeito nenhum. Tá maluco, pô? Sou o Rabiot, velho. Ele se recusou a fazer o programa de treinamentos e ainda meteu o pé da seleção dizendo o seguinte, que a não convocação dele pelo Deschamps não condiz com qualquer lógica esportiva. Olha lá. O cara se acha muito a última bolacha do pacote, como é que pode uma parada dessa? Haja ego desse moleque, né, cara? E no final das contas, até o próprio presidente da Federação Francesa disse que não entendeu a atitude do Rabiotão. Ele não teria sido chamado de qualquer maneira, mas a França foi campeã mundial em 2018 e por causa dessa atitude o Rabiot acabou não sendo convocado por alguns anos, mas eventualmente voltou em 2020 e vem sendo convocado até hoje. Inclusive o Rabiot foi titular da seleção da França, que foi vice-campeã em 2022. E se o Rabiot por enquanto pelo menos não vai entrar pra história da seleção francesa, um cara que literalmente mudou o futebol do seu país e talvez o futebol mundial. Pô, mano, rapidão, é impressionante como o Eurofut consegue colocar Johan Cruyff em todos os seus vídeos, né? Eu pago pau pra isso. É o Cruyff, e o Cruyff também já rejeitou uma convocação, tá? Mas por um motivo bem diferente, até bem pesado. O Cruyff foi um dos jogadores mais revolucionários da história e foi símbolo máximo daquela laranja mecânica, a seleção da Holanda que encantou o mundo na Copa de 74. E a gente sabe que nem toda bonita história tem um final feliz, né? Aquela Holanda perdeu a final da Copa para a Alemanha, mas teria chance de tentar repetir o feito em 78. 4 anos depois, a próxima Copa era uma chance de ouro para aquela geração. E foi realmente, mas não pro Cruyff. Ele ainda tinha 31 anos e totais condições de jogar, mas recusou o chamado e não foi pra Copa lá na Argentina.
Por muito tempo a recusa do Cruyff foi um mistério, não se sabia exatamente por que ele tinha deixado de ir pra Copa. Uma das teorias mais famosas é que pelo fato da Argentina estar vivendo num período de ditadura militar, o Cruyff teria feito ali uma questão de boicote por princípios, né? Mas no final das contas não foi isso que aconteceu. O gênio revelou em 2008 em entrevista que na verdade o que tinha acontecido é que no ano anterior ele e a sua família tinham sido vítimas de um sequestro e o medo por tudo que eles viveram foi o motivo de não ir pra Copa. Meus filhos iam pra escola acompanhados pelos policiais, a polícia dormiu em nossa casa durante 3 ou 4 meses, eu ia aos jogos com um guarda-costas. Então imagina como é Que loucura, meu irmão. Que loucura, véi. que deveria estar a cabeça do homem depois de passar por uma situação Cê tá dessa, maluco, né? Pro Cruyff mano. não era mais hora de pensar em futebol depois de ter vivido aquele drama pessoal e familiar, né? É, velho, tipo assim, mano, cara, pô, que isso, mano, muito bizarro. Normalmente, tipo, quando, assim, eu tinha uma verdade pra mim, que eu nem sei se é uma verdade do mundo mesmo, mas era uma verdade minha há um tempo atrás, tá ligado? Que é tipo assim, mano, eu pensava assim quando eu era pequeno, pô, se eu fosse jogador de futebol eu ia ter muito medo de ser sequestrado, porque eu ia ter muito dinheiro e as pessoas iam querer me sequestrar. Mas a grande verdade, mano, na minha visão, essa grande verdade não, né? Na minha visão também, depois eu parei pra refletir com o tempo, pô, mano, o jogador de futebol normalmente é um cara muito querido pela população, tá ligado? Então, tipo assim, os caras não vão querer sequestrar um jogador de futebol, até porque também traz muito holofote nessas porra toda, mano. Torna tudo muito mais, né? Chama mais a atenção da mídia, então a investigação vai ser maior e os caramba 4, velho. Não sei se é verdade isso, mas, pô, bizarro isso aí que o Cruyff sofreu. Então ele não foi pra Copa de 78, não jogou a Euro de 80 e nem mais nenhuma competição, nunca mais atuando pela Laranja Mecânica. Caralho, foi por isso? Quem jogou... Então o Cruyff, teoricamente não, ele se aposentou da seleção porque sofreu um sequestro. Que loucura, meu irmão, que loucura, Sim, véio. a Euro de 1980, e inclusive foi campeão, foi o alemão Bernd Schuster. Um craque multicampeão por Real Madrid e Barcelona, que fez história no futebol espanhol, mas que teve intrigas com a sua seleção. Naquela Eurocopa de 80, em que a Alemanha ganha, ele foi responsável, por exemplo, pelo passe que abriu o placar na final contra a Bélgica, numa temporada brutal em que ele foi segundo lugar na bola de ouro. Mas por que um jogador tão importante pro seu país, um cara que estava jogando tanta bola, resolveu não defender mais a seleção? A história é bem complexa, mas resumindo, ele não se sentia valorizado pela Federação Alemã. Houve uma situação em que o Barcelona, o clube dele, né, tinha um jogo pela Copa do Rei, mas naquele mesmo período, a Alemanha tinha um amistoso contra o Brasil. O Barça não liberou ele para ir jogar pela Alemanha. O que ele fez? Simplesmente fugiu do clube e meteu o pé pra... O bagulho do cara é a Alemanha, fi, tá? Acho doido isso, tá? Acho doido, mas não é Barcelona, fi. Meu negócio é o Brasilzão, tá ligado? Sacrificar e ir lá defender a Alemanha. E o resultado não foi dos melhores, porque diz a lenda que a própria Federação Alemã não gostou da atitude dele. Então ele fugiu do Barça pra defender a sua seleção, esperava ser recebido ali de braços abertos, com gratidão, mas no final das contas ele foi criticado, né? Ele já tinha ficado irritado naquele momento, né? Mas a situação piorou lá em 1984. Foi quando Schuster se recusou a entrar num jogo contra a Albânia pra acompanhar de casa o nascimento do seu filho. Faz justo, pô. De boa, não? Pô, você queria acompanhar o nascimento do seu filho, achou um bom motivo pra você não ter que entrar num jogo. todo sentido, né? O que tem de mais importante do que o nascimento do seu filho? Talvez se fosse uma final de Copa, aí tu poderia pesar. Mas não era o caso, era um jogo contra a Albânia, né? Me parece absolutamente tranquilo que o cara queira acompanhar. Amistosão ainda, mas se fosse um amistoso, aí é esculacho. O nascimento do seu filho é óbvio, mas nacionalmente, tanto o público alemão quanto a federação não receberam bem essa decisão. E ele foi criticado por não se apresentar à seleção, né? Isso aí pra ele foi o estopim. Foi a gota d'água pra ele falar chega e decidir não defender mais a seleção alemã. Engraçado que naquele episódio que ele deixa de jogar pelo Barça pra jogar pela seleção, ele mostrou que topava tudo pra defender a seleção da Alemanha. Aí quando ele fica de fora só por causa de um motivo muito nobre, os caras ficam pé da vida com ele? Me parece uma inversão completa de valores e até lembra um pouco o caso que aconteceu mais recentemente com o Gabriel Magalhães, né? Que acabou ficando de fora da Copa de 2022 pelo mesmo motivo, pelo crime de ter ousado querer ver o nascimento do seu próprio filho. Rolou isso? Eu não sabia dessa informação não, velho. Que absurdo, mano. Pô, o Gabriel Magalhães é brabo, tá? Já fiz um vídeo, agora acabei de gravar um vídeo sobre isso, sobre ele. Babaquice sem tamanho, né? Outro cara que ficou fora da Copa de 2022 foi o Ben White. Ou melhor, não é que ele ficou... Pô, e ele tava jogando uma bola legal no Arsenal, não tava não nessa época aí? Ficou de fora não, tá? É que ele simplesmente foi e de lá ele meteu o pé.
O Ben White se destacou muito como zagueiro no Brighton e depois no Arsenal como lateral direito. Sim. E nessa posição de lateral direito, a Inglaterra tava muito recheada. Tinha muitos jogadores excelentes. 4, mano. E 4 bons jogadores, pô, tá ligado? Não é 4 pé de rato, não, pô. O Walker é bom, vigor físico cabuloso, 2022 ainda tava jogando muito bem. Reece James, sou muito fã do Reece James, pena que machuca pra caramba. Alexander-Arnold, não sabe marcar, mas é aquela coisa, né, mano? É aquele tipo de lateral, tipo, meio que gênio da bola. O cara bate na bola como poucos. E o Trippier, que é um lateral bem ok, mano, bem honesto, tá? Excelentes por ali, mas mesmo assim, ele tava conseguindo se manter na briga pela posição. Acontece que mesmo quando ele era convocado, ele não era o jogador com mais minutos. Ele não tava recebendo muitas chances e sequer tinha estreado pela seleção da Inglaterra num jogo oficial. Só tinha atuado em amistosos. Inclusive ele vai pra Euro de 2020, que foi jogado em 2021. Acompanha a Euro inteirinha lá com o elenco da Inglaterra, mas ele ou fica no banco ou nem isso, durante a Eurocopa inteira. Então o cara nem jogou um minuto na Eurocopa, mesmo tendo ido lá pro torneio, sendo convocado. Não tem como ele não se sentir desvalorizado, né? E aí quando chega a Copa de 2022, acontece a mesma coisa. O Ben White é convocado, vai pra Copa, mas nas primeiras 2 partidas da Inglaterra, ele não entra em campo nem por 1 minuto. E aí o cara falou, pô, não dá, cara, se é pra ficar assim, não quero mais. Simplesmente meteu o pé no Mundial e deixou o time ali alegando problemas pessoais. Mas existe uma informação aí. Esculacho. Pô, mas é foda com o cara também, tá ligado, mano? Só que, tipo assim, mano, esse cara, o cara que vai pra Copa e não vai entrar, ele existe, pô. Esse cara vai ter, toda seleção vai ter esse cara, mano. Na grande maioria das vezes, velho. Tá ligado? Eu acho que o Brasil não teve, eu não sei se o Brasil teve em 2022, mas se não teve, foi por conta daquele jogo lá, do último jogo na fase de grupos, mano, que escalou todo o time reserva. Senão, fatalmente ia ter, pô. Pô, o Ronaldo não entrou em 94, rapaziada. De que ele pode ter brigado com um dos assistentes do Southgate e por isso que ele resolveu ir embora do grupo. Foi um caso meio confuso que até hoje não tá completamente explicado, né? Só que se dessa vez tinha sido um pouco mais confusa a situação, da próxima o Ben White explicou tudo bem certinho. O que ele fez? Ele pediu pro Edu, que era o dirigente brasileiro do Arsenal, ligar pro Southgate e pro pessoal lá da Inglaterra e dizer o seguinte: o Ben White não quer mais ser convocado, ele não quer mais defender a seleção. E aí fazer o quê? O cara tem o direito dele, né? E inclusive, por exemplo, ficou de fora da Eurocopa de 2024, quando a Inglaterra chegou na final com aquele futebol maravilhoso, né? Lindíssimo que a gente bem conhece. Mas o mais curioso é que essa disputa ferrenha na lateral direita da Inglaterra, no momento não tá mais tão disputada assim. Os caras que estavam por ali, o Trippier virou lateral esquerdo na Eurocopa, o Arnold tava entrando mais no meio campo com o Southgate, enquanto o titular, que era o Kyle Walker, deu uma queda de desempenho aí, né, entrou numa má fase terrível. Então não é nenhuma loucura imaginar que com o Tuchel assumindo a seleção da Inglaterra, o Ben White poderia ser o lateral direito, né? Aparentemente, agora que o Southgate foi embora, o Ben White mudou de ideia. E ele falou, opa, o Portão do Sul já vazou? Tranquilo, então agora estou disposto a voltar para a seleção. Pode me chamar, veremos os próximos que eu tô disponível. capítulos. Falando em lateral direito, a gente vem falar de um caso de brasileiro agora, que rejeitou justamente a seleção do Brasil. A gente já viu muito jogador brasileiro se naturalizar e acabar defendendo uma outra nação, muitas vezes até porque não tem, né, aquela chance de defender a seleção brasileira mesmo. Mas o caso do Mário Fernandes é um pouco diferente, porque ele teve chance. Eu achei que ia falar do Jorginho. Sim, com a seleção brasileira. Ele foi convocado. Chegou aí jogar o antigo super clássico das Américas, aquele amistoso glorificado entre Brasil e Argentina. Isso quando ele ainda tava no Grêmio, né? Mas aparentemente o Mário Fernandes ficou irritado porque ficou no banco no primeiro jogo. E aí largou a concentração e não quis participar do jogo de volta. Esse tipo de atitude certamente não pega bem, né? E assim é claro que o Mário Fernandes não foi mais... Mas tem que olhar pra quem que ele comeu o banco também, tá ligado? Porque dependendo... Mano, é foda também. Tipo assim, eu acho que o jogador não pode ter o ego inflado demais não, tá ligado? Mas, pô, dependendo, você sabe sua qualidade. Dependendo de pra quem você come banco, você fica bem revoltado, né, velho? Pô, nossa... Esse cara aí, pelo amor de Deus, é foda. Convocado na época. E aí depois de muitos anos atuando pelo CSKA Moscou, ele acabou buscando então a dupla cidadania para poder defender a seleção da Rússia. Pelo amor de Deus, e foi exatamente o que ele fez, Rússia, inclusive jogando a Copa do Mundo de 2018 pela Rússia como titular. No final das contas, a carreira do Mário Fernandes não foi de tão alto nível assim, então é bem possível que depois daquele super clássico das Américas, ele não tivesse sido mais convocado de qualquer maneira, a gente não sabe. Agora, o que é um fato é
é que o cara simplesmente jogou uma Copa do Mundo. Com outro país é verdade, mas ele se arrepende? Não tenho certeza. Na moral, você colocar uma Copa do Mundo no seu currículo é doido, tá ligado? Tipo, joguei uma Copa, pô. Doido. Falando em Argentina, vamos pra um caso de um cara que não cansou de ter problemas com a seleção, que foi justamente o Juan Román Riquelme. Não o Juan Román Goku, né? A gente já falou da treta que ele teve com o Maradona aqui no canal, quando o Riquelme deixou a Argentina em 2009 por briga com a comissão técnica. Mas essa história aqui é um pouquinho diferente, tá? Era 2006 e o principal craque da Argentina na época, o Riquelme, tinha acabado de jogar sua primeira Copa do Mundo. E não tinha problemas físicos não, tá? Ele tava só com 28 anos, atuando normalmente pelo Villarreal. Até que... Pô, mas 28 anos naquela época ali... Eu acho que o Riquelme aposentou um pouco tarde, mas eu acho que 28 anos naquela época ali era uma parada meio, né? Já velho já, em 2006, era um pouco velho já, pô. Não é igual hoje, 28 anos, tá ligado? E que do nada ele anuncia que não vai mais jogar pela seleção. E a explicação foi bastante simples. A mãe dele tava com problemas de saúde e ele disse que a família tá em primeiro lugar e que por isso rejeitaria a convocação. Eu acho que faz muito sentido se você tem algum problema familiar muito forte ali, uma situação muito pesada, o cara não ter cabeça, né, pra jogar futebol da melhor maneira e tal. Ainda mais num caso como o do Riquelme, que já declarou várias vezes como a família foi sempre um fator muito importante pra ele, né? A relação com a mãe dele era muito especial. Ele disse que ele é o filho favorito da mãe dele, que a mãezinha acendia uma vela. Esculacho, né, mano? O cara lançar essa. Imagina, você é irmão do Riquelme, tu não joga no Boca, tu não joga na seleção, tu não jogou Copa do Mundo, tu nem é bom de bola. Aí chega seu irmão, que é bom de bola, jogou Copa do Mundo, jogou no Boca, é jogador de futebol, fala, pô, mano, eu sou o filho preferido. Você se sente um merda, pô. Você se sente um merda. Ela, toda vez que ele iria jogar e tal, né? Mas pro torcedor não deixa de ser um choque, né? Imagina se fosse o Neymar no auge físico e técnico. Meu irmão, se o Neymar estivesse no auge de recusar a seleção brasileira, a gente ia linchar ele do Brasil, simplesmente. Né? De repente... Aqui ele não precisava mais, não. Falando que não vai mais defender a seleção brasileira porque... Mas é o Neném ama a seleção, pô, não tem como. O pai dele adoeceu, algo assim. Ou seja, mesmo entendendo que é uma recusa que faz sentido, né? E que o cara naquele momento não tá preparado pra defender a seleção, ainda assim, todo mundo ficaria meio espantado. Mas, ó, deu tudo certo e o Riquelme não ficou muito tempo fora da seleção, tá? Inclusive voltando pra jogar a Copa América de 2007 como titular pela Argentina, perdendo apenas pro Brasil na final. Nada... Não. E não muito tempo depois ele também sente essa saudade de casa, né? E acaba retornando do futebol europeu pra voltar pro Boca Juniors. Por falar em voltar, te convido a voltar mais vezes pro canal. Olha a quantidade de vocês que assistem e não são inscritos. Eu sou inscrito, pô, eu sou inscrito, isso, cara. Se você gosta do nosso conteúdo, me dá esse voto de confiança, clica no botão de se inscrever pra você receber os vídeos do Eurão mais facilmente aí e continuar acompanhando o que a gente faz, beleza? Outro craque com passagem pelo Barcelona e com problemas na seleção foi o Samuel Eto'o, o camaronês que tem uma carreira aí com bastante polêmica, né? Quando atuava no futebol russo, o Eto'o chegou a ser suspenso da seleção porque ele denunciou vários problemas dentro da Federação Camaronesa, coisas como quebrou o sistema, né? Pagamento atrasado, má gestão e até voos que não eram dos melhores que a organização arranjava para os jogadores. Para ter uma ideia, isso aí ficou tão sério que o Eto'o chegou a capitanear uma greve de jogadores no período. A Federação Camaronesa chegou a ter que cancelar jogo por causa dessa greve, tá? E o que eles fizeram? Puniram o Eto'o com uma suspensão de 15 jogos sem atuar pela seleção. E 15 jogos por uma seleção é muito. É muito tempo, pô. Os caras jogam de data FIFA em data FIFA, os caras jogam 2 jogos, pô. Isso aí dá o quê? Pô, né? A punição depois foi reduzida, mas o Eto'o não estava feliz com a situação, não estava feliz com a própria seleção, com a federação. Então mesmo com a suspensão acabando, ele pegou essa insatisfação, somou com o fato de que tiraram a braçadeira de capitão dele e recusou uma nova convocação, dizendo que a federação era amadora e que ele não queria mais jogar não. Depois ele volta atrás e chega a fazer alguns jogos por Camarões ainda antes da sua aposentadoria, inclusive jogando uma partida da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Agora, curiosamente, passa o tempo pra frente, né? E hoje o Eto'o é presidente da Federação Camaronesa, que ele tanto criticou. Será que ele tá dando condições legais pros jogadores? Fica a questão, né? Será que ele foi ou enfim chegou à hipotermia? Ano passado. E uma polêmica que ele se envolveu recentemente foi bem esquisita, né? Mas basicamente o governo contratou um treinador para Camarões sem passar por ele, que é o presidente da federação, né? E daí na apresentação desse técnico, o Eto'o foi lá, não aceitou, né? E depois conseguiu depor o cara e colocou outro treinador no lugar. Isso sem contar que o Eto'o foi... Isso é bizarro. Isso é muito bizarro, mas
Nós tô reclamando da CBF, ó, e isso aí não tem pelo menos. Proibido pela FIFA de comparecer nos jogos da seleção Isso, camaronesa por violação de fair play e condutas antidesportivas. Realmente um personagem um pouquinho difícil de lidar, o cara não tá muito da paz não, né? Pra finalizar, a gente fala de mais um jogador que é até bizarro tá nessa lista aqui, porque praticamente todas as memórias que você tem dele são com a camisa da seleção, né? Eu tô falando do goleiro mexicano Guillermo Ochoa. É impossível a gente esquecer desse homem, que tem até aquela piada que ele surge de 4 em 4 anos, né? Cada vez que tem uma Copa do Mundo, de repente tu olha, puta, tá lá o Ochoa pegando... Ele é bom goleiro, esse cara. Tudo, né? Inclusive contra o Brasil pegou muito na Copa de 2014. Acontece que o nosso querido Ted Mosby mexicano... Pera, aqui... Mano, nem fudendo. Os dois... Esse goleiro realmente é o Ochoa ou eles fizeram uma montagem com o Ted Mosby, velho? Parece absurdo, mano. Parece absurdo. Já não é mais nenhum garoto. Parece muito, velho. O homem tá com 39 anos. A gente sabe que goleiro dura mais, né? O goleiro vai mais longe. Mas ainda assim o Ochoa não é nenhum garoto. E aí quando ele tava defendendo a Salernitana da Itália em 2024, ele vinha perdendo a posição tanto no clube quanto na seleção. E pra ele essa é uma situação muito difícil, porque ele se acostumou a ser titular a vida inteira, né? Então quando ele é convocado pra seleção, ele se recusa a ficar no banco por se sentir desvalorizado, desrespeitado, e acaba inclusive ficando fora dessa última Copa América, né? Não deve ser fácil tu perder uma posição que sempre foi tua, mas depois o Ochoa acabou voltando atrás, já voltou a ser convocado, chegou a jogar já de olho na sua 6ª Copa do Mundo. 2026 vai estar aí e o Ochoa vai estar lá pegando, hein? Mas pelo menos o Ochoa voltou. Lendário Ochoa. Sem que precisasse assim, fazer nenhuma musiquinha implorando pro cara retornar, porque foi exatamente isso que aconteceu com o Ibrahimovic, quando ele não recusa uma convocação de bobeira, mas ele treta com o técnico da seleção e acaba ficando de fora. Nós vamos ver esse vídeo depois, hein? Mais um grande vídeo do Eurofut. Mais um grande vídeo do Eurofut.